Olá, tudo bem? Hoje é 17 de outubro e eu tô feliz que você tá aqui de maneira consistente, constante, perseverante, dia após dia. Nós vamos fechar esse ano com uma chave de ouro, nós vamos fechar esse ano bem, porque melhor do que começar bem é terminar bem. E nós estamos aqui avançando de maneira espiritual. Marcos capítulo 11, verso 25, o texto diz assim: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." Olha o que o texto diz: quando vocês estiverem orando, você deve perdoar aqueles que te ofenderam, perdoar aquelas pessoas que o relacionamento está quebrado. Ou seja, o perdão, ele é uma decisão espiritual que eu tomo em oração. E o Pai me sustenta na decisão que eu tomei. Nós temos dificuldade de perdoar porque nós pensamos que perdoar é esquecer, mas perdoar não é esquecer. Provavelmente você vai continuar lembrando, só que perdoar é lembrar e não sentir dor. Perdoar é lembrar sem acusar. Perdoar é lembrar e não mais sentir raiva no seu coração. Agora, tudo isso só vai acontecer no mundo espiritual porque o perdão é espiritual. O perdão não é humano. Não foi o ser humano que inventou o perdão. O perdão foi criado por Deus para pagar dívidas impagáveis. Ou seja, nós tínhamos uma dívida impagável para com nosso Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas o que ele fez? Ele criou o perdão para pagar dívidas que são impagáveis. Agora, se Deus nos perdoou de um ato tão grande de traição, de uma revolta tão grande, por que eu e você não vamos perdoar o nosso irmão? Por mais que aquilo que o teu irmão tenha feito contra você seja grave, você deve perdoar. Sabe, há coisas nessa vida que são impagáveis porque não tem como retroceder. Por exemplo, se eu bater no seu carro, eu posso até pagar o conserto dele e ele vai ficar como antes. Mas tem feridas que eu causo no seu coração, que eu gero na sua vida, que não tenha o que eu fazer humanamente para cicatrizar aquela dor. Aí Deus vem com perdão, e o perdão cicatriza, e o perdão cura, e o perdão restaura. Só que o perdão é espiritual. Primeiro eu tomo a decisão de perdoar, e depois Deus me sustenta no perdão. Você hoje só deve tomar a decisão de perdoar. Você hoje só deve tomar a decisão de liberar o perdão em oração, e o restante Deus vai fazer. Ele vai fazer com que o seu coração consiga liberar de fato esse perdão genuíno e verdadeiro. E você vai descobrir uma coisa: existe uma vida mais leve quando a gente perdoa. Existe uma vida melhor quando a gente perdoa. Então vamos orar juntos? Porque todos nós somos seres humanos, somos pecadores e todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para conseguir perdoar as pessoas que têm nos magoado. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir a Tua ajuda, porque tem pessoas que nós precisamos perdoar e nós não conseguimos. Nós já tentamos humanamente falando e não dá, Pai, e nós entendemos que só o Senhor pode nos ajudar. Nós tomamos a decisão aqui agora de perdoar essas pessoas. Sabe, Deus, as pessoas agora que estão orando comigo, elas podem até citar o nome de quem elas devem perdoar. E eu peço ao Senhor, nos sustenta nesse perdão, nos mantenha nesse perdão, nos dê constância nesse perdão e abençoe para que ele aconteça de maneira genuína, verdadeira e real. Que o Senhor nos liberte, Pai, da culpa, que o Senhor nos liberte do peso, da mágoa, da raiva, da ira, que de fato esse perdão venha gerar leveza, venha gerar paz, alegria ao nosso coração. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Não deixe de compartilhar esse episódio de devocional com as pessoas que você ama. O perdão pode liberar uma pessoa para viver a vida de verdade. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.